A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe grandemente. Não sei que horário você vai estar aí me assistindo no YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite, e que as bênçãos do Senhor estejam sobre sua vida, sobre sua casa. Vamos meditar aqui um pouco sobre batalha espiritual. Nós temos o mundo físico, onde vemos tudo, os acontecimentos, onde tocamos e tudo mais. E temos o mundo espiritual. E acontece uma luta espiritual em todos os lugares, e nós precisamos entender que o inimigo das nossas almas, ele anda ao derredor bramando como um leão. Para quê? Para achar uma pequena brecha na sua vida, na minha vida, para que ele entre e para que ele nos separe com o pecado de Deus, porque o pecado gera morte espiritual, onde nós muitas vezes, sem pedir perdão, ainda reclamamos, murmuramos e achamos que Deus se afastou de nós. E Deus não se afasta de nós, é nós que nos afastamos devido ao pecado e vamos nos esfriando, vamos ficando longe, vamos entrando para o lado da rebeldia, do achismo. Eu sei o que eu faço, eu sei muito bem, o momento certo eu volto, o momento certo eu converso com Deus, Deus é amor. É verdade, só que Deus é justiça. E também tudo que plantamos, vamos colher. Seja bênção, seja maldição. Em outra live aí, você vai ver que eu estou falando sobre o poder das palavras. Pois o inimigo, ele só tem duas formas de nos atacar: atos, o que fazemos, e palavras que saem da nossa boca, porque palavras, elas germinam ali naquela terra, elas são sementes, elas vão crescer e vão dar frutos para bênção ou para maldição. Lá eu estou explicando sobre isso, depois você entra lá. Então eu quero ler com você aqui hoje, abreviando, vamos conhecer um pouco o inimigo, porque muitas pessoas acreditam que por estar na igreja, ou por ter aceito Jesus como seu único e suficiente Salvador, o diabo não vem atrás dele, não vem incomodá-lo, é o contrário. Ele não vai atrás daquele que está no mundo, fazendo a vontade dele, mas você que está aí tentando aprender a palavra do Senhor, você que já sabe a palavra, você que procura praticar na sua vida, no seu trabalho, na sua casa, dando bons testemunhos, ele se levanta com artimanhas para todo lado. Nós não podemos esquecer que o diabo se transforma em anjo de luz. Nós não podemos esquecer que ele confrontou o próprio Jesus no deserto e declarando a palavra, porque ele conhece muito bem a palavra. Então, precisamos vigiar, precisamos fugir da aparência do mal e precisamos estar em constante oração, perseverando todos os dias para recebermos a coroa da vida eterna, amém? Porque o Senhor Jesus, ele nos guarda, ele guarda a nossa entrada e nossa saída, e o maligno não nos toca quando não damos brecha para o pecado.
E pecamos todos os dias mesmo assim, queridos. Pecamos porque julgamos, pecamos porque pensamos coisas que não diz respeito a nós, que não é da nossa conta. Então devemos pedir perdão a Deus todos os dias por atos, palavras, pensamentos. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amém? Bom, meu tempo aqui não é tão comprido, então tão longo, então vamos à palavra aqui. João, depois eu vou estar voltando no estudo de João 8 outra vez, semana que vem. Mas hoje nós vamos ler aqui João 8, 31, 32. João 8, 31, 32. Ele disse assim, tá certo aqui. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Glória a Deus, aleluia. Os filhos de Abraão, aqueles que seguem a palavra, que estão de olho nos mandamentos do Senhor, ou os filhos do diabo, aquele que é rebelde, que só pratica o pecado, que tem o seu coração voltado só para as coisas do mundo, que não tem um tempo para agradecer a Deus, para glorificar, para entender que tudo que ele tem, a começar o fôlego de vida, é Deus que provém. Amém? Então, a verdade é poder na nossa vida. Deus prometeu poder e revelações ao seu povo, de modo que possamos realizar a sua obra. Entretanto, a questão primordial é: como produziremos esse poder? O texto em estudo revela o segredo. Este poder surge pela revelação da verdade. E como essa revelação produz poder, é o que vamos analisar agora, aqui, juntos. O propósito de Deus com relação à verdade é que nós, cristãos, possamos experimentar o seu poder. A verdade revelada torna-se conhecimento espiritual. Quando a alcançamos, ela produz fé, certeza absoluta, e essa fé põe em ação o poder de Deus. Glória a Deus. O resultado disso é que passamos a conhecer a Deus de maneira pessoal e íntima, e relacionamos-nos com Ele de maneira profunda e ativa, e nisto estaremos prontos para realizar a sua obra, porque conhecê-lo em verdade é conhecer o seu poder. Amém? Tomamos posse daquilo que Jesus nos deu. Eu vos dou autoridade para pisarmos em serpentes e escorpiões, ele disse. E mais, nós andamos por fé e não por vista. Nós cremos que o Senhor está conosco, que o Senhor guerreia as nossas lutas e não precisamos temer o inimigo, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas precisamos conhecer o campo adversário. Um soldado não vai para a luta sem conhecer o seu adversário, saber as suas artimanhas, os seus cálculos, como que ele poderia ser atacado. Então ele vai procurar primeiro entender todo
o plano do inimigo para que ele não seja pego de surpresa, certo? Paulo mencionou a relação entre conhecer a Deus e o seu poder em Filipenses 3:10. O firme propósito é conhecer a Cristo para que da mesma maneira eu venha conhecer o poder que flui de sua ressurreição. A revelação da verdade é poder, porque a verdade nos revela Deus. Paulo mostrou ter este conhecimento ao orar para que os efésios recebessem a revelação do conhecimento de Deus. Que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Está lá em Efésios 1:17. Então, que Deus nos dê, devemos pedir que Deus, que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo lhe dê a nós um espírito de sabedoria, de revelação em pleno conhecimento dele, pedindo a Deus todos os dias que leve os nossos pensamentos cativos em obediência a Jesus de Nazaré, para que possamos buscar as coisas do alto e não terrenos. Espiritual, como está no Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Em Filipenses 4:8, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisto eu devo pensar, nisto pensai. Vamos buscar as coisas eternas, não passageiras. Aqui é tudo passageiro, é tudo muito rápido e nos perdemos, não planejamos o nosso tempo suficiente, ficamos presos com uma coisa, com outra coisa e só não temos tempo para Deus. E quem faz isso? O inimigo. Ele nos dá uma canseira na mente, no corpo, que você trabalha o dia inteiro, trabalha o mês todo, trabalha o ano todo, e você fala assim, nossa, eu não tive tempo para mim, eu não tive tempo para fazer tal coisa. Então você tem que organizar esse tempo com o Senhor. A palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas as coisas Ele nos acrescentará. E a palavra de Deus é fiel, é verdadeira. Amém? Conhecer a Deus em verdade resulta não apenas em poder, mas em vida eterna, como Jesus declara em João 17:3. Depois você acompanha aí na sua Bíblia abençoada. Sim, para obter o poder da ressurreição para a vida eterna, temos de conhecer o único Deus verdadeiro. No entanto, não podemos conhecê-lo se ele não se revelar a nós. Em verdade, pelo Espírito Santo, só assim poderemos produzir esse poder com mais fé. Glória a Deus, aleluia. Que palavra abençoada para iniciarmos aqui um conhecimento de como estarmos na presença do Senhor com mais intimidade, observando suas leis, prestando atenção naquilo que Deus deseja de nós, para que Ele se revele a nós, que Ele nos dê discernimento, sabedoria, pois somos
templos do Espírito Santo, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Em João 8:44, sobre o inimigo, deixa eu ver aqui, diz assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Jesus é a verdade e o diabo é a mentira. E muitas vezes não prestamos atenção em pequenos detalhes. Tudo há uma batalha espiritual, tudo há um motivo para que os demônios achem uma brecha na minha vida, na sua vida, para poder entrar. Às vezes pelas nossas emoções, que deixamos de liberar perdão, guardamos raiva, guardamos ira, mágoas. E quem acaba sendo o prejudicado nisso somos nós mesmos. Então precisamos liberar o perdão falando, para que o diabo escute que você está liberando. Como que podemos liberar perdão com uma pessoa que nos tratou tão mal, ou que nos ofendeu, ou muitas vezes você passou coisas muito tristes nas mãos de alguém que você, olhando assim humanamente, falando, não tem como perdoar. Mas nós devemos lembrar da palavra do Senhor. Ele é a verdade. E a verdade é poder, ela move o sobrenatural. Jesus morreu na cruz do Calvário por mim, por você, por toda a humanidade. Aquele que nele crê não vai perecer, terá a vida eterna com ele, perseverando, sendo obediente. Então, se ele morreu por todos nós, ele morreu por esta pessoa que também foi ruim comigo, foi ruim com você. Então, vamos colocar essa pessoa na cruz de Cristo. Senhor, o Senhor sabe o que essa pessoa fez comigo. Então eu coloco na cruz de Cristo para que o Senhor a perdoe e vai tirando essa mágoa do meu coração. Não quero, não aceito mais essa mágoa, essa tristeza, porque eu sei que isso não provém de ti. E se o Senhor tem um propósito na vida dessa pessoa, levanta homens e mulheres de Deus para que cerque a vida dessa pessoa, para que esta pessoa tenha um encontro com o Senhor e nunca mais pratique o que ela praticou. Que ela tenha uma conversão diante de ti. É o que eu posso fazer, porque a palavra diz: orai pelos seus inimigos. Eu devo fazer isso. Não é com raiva, não é oração contrária, porque isso não é de Deus, gente. Isso não existe, isso chama feitiçaria branca. E isso não tem nada a ver com Deus. Deus é verdade, a palavra de Deus fala é sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. Não existe oração contrária, não existe. Existe, irmãos, mas nós cristãos não devemos praticar. Amém? Bom, não vamos entrar muito nesse detalhe, que não é o assunto aqui hoje. Então, a batalha espiritual, eu voltando para a batalha espiritual, lembrando que a verdade é poder. A batalha espiritual é uma realidade bíblica, onde vemos lá no início da Bíblia, depois você lê lá, Gênesis 3,15. Lá é retribuída uma repulsa eterna
ao inimigo de Deus, do homem, disfarçado de serpente, que era Satanás, o qual é sentenciado a ser degenerado e maldito, detestado e abominado por toda a humanidade. Ele está condenado a um estado de guerra e inimizade irreconciliável. Aqui se inicia uma disputa perpétua entre o reino de Deus e o reino das trevas, o diabo, entre os homens. O crente, o cristão, ele precisa entender esse mundo espiritual e que nossas palavras têm poder para germinar o que falamos, prestar atenção na palavra, ler os versículos e buscar entender o texto e o contexto. Leia um texto, volte um atrás no contexto, leia, releia. E hoje temos aí o Google também para ajudar aqueles que não têm onde procurar aí uma ajuda. Veja vários sites sérios, pessoas sérias, e tire lá, vai buscando, vai estudando a palavra do Senhor para você entender essa maravilha. Bom, o crente, o cristão, ele precisa ter consciência que existe uma batalha espiritual. Em Gálatas 5,17, fala bem claro sobre isso. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Verdade. É uma luta espiritual. Uma pessoa que acabou de aceitar Jesus, que ela veio para Cristo, que ela disse: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. E se você ainda não fez isso, faça isso agora. Aí mesmo onde você está, liberando essa palavra para que os demônios ouçam que você quer ter uma aliança com Jesus Cristo de Nazaré. E você pode dizer: ah, mas minha vida está muito bagunçada, eu estou com muitos problemas. Não tem problema. Venha como está. Quem faz a transformação é o Espírito Santo, não é homem. É o Espírito Santo de